Bom dia, meus prezados irmãos, encarnados e desencarnados. Mais uma vez estamos aqui reunidos para realizar nossa tarefa da manhã de hoje. Deus nos abençoe e nos proteja. E nós vamos, neste momento, fazer a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia, a mensagem número 69. O título da mensagem: Simplicidade. Em todos os aspectos de sua vida, busque a simplicidade. A simplicidade no falar, a simplicidade no agir. Busque a simplicidade principalmente quando está representando Cristo. Exigências, imposições de condições, vestimentas impecáveis não condizem com aquele que está representando o mais simples guia e modelo que a humanidade já logrou ter. Um ser que se vestia apenas da luz do próprio amor, simples, humilde, sem posses, desprovido de qualquer título de nobreza. Assim era Jesus, porque estão a serviço de uma parafernália sofisticada para falar dele. Ele sempre esteve no meio do povo, ele amava o povo. Que possamos nós, que desejamos servir em nome dele, também estar no meio do povo. Se não tem inteligência, ofereça amor. Não tem dinheiro, ofereça amor. Não tem cultura, ofereça amor. Para amar, são dispensáveis os diplomas e os títulos da terra. Basta amar. Ame com simplicidade, sempre simples no amor. E assim seja. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em erros e tentações, mas livra-nos do mal, porque só Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Mestre Jesus, que esta prece seja levada até os pés do Pai e venha transformada em luz e bênção para todos nós, encarnados e desencarnados. Neste momento de nossa palestra, que nosso irmão vai conferir, que ele possa ter assistência do anjo da guarda de Deus. Nos abençoa também, Pai, e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Com a palavra do nosso irmão hoje. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a você, querido internauta que está nos acompanhando aí pelas mais diversas plataformas digitais, AD, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, e SEAMA, Facebook. O tema proposto pela casa é: por que ainda a dor? É até oportuno esta palestra, porque o que tem de gente reclamando da vida, Lúcia, não está fácil. Deus me abandonou. Ainda tem gente que fala assim mesmo. Deus, eu não sou filho de Deus, está dando tudo errado na minha vida. Só que nós vamos desconstruir um pouquinho desta fala de que Deus nos abandona. Mas vamos iniciar a nossa fala. Por que ainda a dor? Simplesmente devido à nossa infantilidade espiritual. Somos crianças espirituais. Nós ainda estamos numa caminhada evolutiva. Para que a gente entenda o que nós estamos passando, a gente tem que dar um desconto para nós. Quando
acontecem algumas perturbações que às vezes nós criamos, ou simplesmente é a lei de retorno. A situação vem por intermédio das pessoas que nós prejudicamos em determinado tempo e espaço, a tão famosa reencarnação. Então, se nós ainda estamos em dor, é devido à nossa infância espiritual. E nós não estamos só falando aqui de dores espirituais. Nós estamos falando de dores materiais, estamos falando de dores das mais diversas espécies. Se nós choramos, é porque nós ainda não analisamos o nosso momento atual, o momento da dor. E para ilustrar muito bem essa nossa fala, eu vou contar um caso que aconteceu na minha família, há muito tempo atrás, para vocês identificarem que a dor ela existe e está entrelaçado ao nosso grau de conhecimento, de entendimento diante da própria vida. Alguém aqui já, por uma ação assim da vida, pimenta já caiu no teu olho, Lúcia? Já dói pra caramba, né? Pimenta já caiu no teu olho? Então, né, tem gente aqui, então, para te ver só o quanto nós somos tanto displicentes, né? Não tomam cuidado, mas dizem, nos lindos olhos que mamãe fez e papai, até agora ainda não caiu pimenta. Mas, eu tinha na idade de 17 anos, 16, e aí caiu pimenta, não sei como, nos olhos do meu irmão. Caiu pimenta. O homem gritava: mamãe, eu vou morrer, mamãe, está doendo. Mas o camarada fez uma tempestade, 16 anos na época ele tinha. E aí, mamãe ficou preocupada, sabe que minha mãe foi correndo e tudo mais, tal. Como foi, minha mãe? Deu a explicação. A vida queria me ensinar algo. A vida queria me ensinar algo. Passado algumas semanas, eu vejo a mamãe na pia jogando água nos olhos. Eu disse assim: minha mãe, o que foi que aconteceu, mãe? Caiu pimenta no meu olho. E eu reparei que ela não estava gritando, ela não estava esperneando. E eu disse assim: mas mãe, está doendo? E muito. Falava serenamente. E aí eu comparei o meu irmão, que é homem, na época adolescente, já caminhando para a juventude, macho, fazendo aquele show. E ela, mulher, mãe, não fazendo show. Como nós trazemos isso para o nosso tema? Evolução espiritual. A dor veio. Desesperar-se é a solução? Não. Nós devemos buscar o quê? Alternativas. E ela estava buscando alternativa aonde? Na pia, jogando água nos olhos. Coisas simples, mas que reflete de que é a forma como você olha a situação que é a diferença. Quando Joana de Ângeles, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o pessoal adora essa fala dela. Ela escreve como espírito protetor. A fala dela: a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. Algumas pessoas, quando lêem essa mensagem, choram, que é uma beleza, como se sentir dor fosse uma boa. Não, não é. Nós devemos interpretar de uma forma racional esta passagem, a paciência. Porque existem pessoas que acham que sofrer lhe dá condição para entrar no reino dos céus. Não dá, não dá. Sofrimento não é condição nem atributo para entrar no reino dos céus.
Sofrimento é consequência de um movimento que eu fiz em um determinado tempo e espaço da minha existência como espiritismo. É a lei da ação e reação. Quando ela diz que a dor é um presente de Deus aos seus eleitos, quem são os eleitos de Deus? Somos todos nós, porque Deus não faz acepcias, não faz diferença que diga entre seus filhos, todos nós somos iguais perante Deus. Mas quando ela diz a si mesmo que dá aos seus eleitos, ela se refere de que todos nós somos merecedores da devida aprendizagem dentro da situação. Todos nós somos merecedores, porque a dor é consequência. Não vale reclamar da vida, mas sim buscar entender o porquê que eu estou passando por aquilo. Então, a dor, ela ainda existe na sua vida, querido internauta, meus queridos amigos aqui, por opção. Você ainda quer esta situação. Aí tem gente que vai bater o pé. Não, Douglas, eu não quero. Ah, tu não quer? Não, né? Então por que está reclamando? Se não quer, já deveria ter o quê? Solucionado a situação. Se a dor persiste, é porque de uma certa forma você está alimentando isso dentro de você e fora de você. A doutrina espírita, de fato, é a doutrina da alma. É a doutrina que vem me colocar no cenário de uma evolução no âmbito material e espiritual. A doutrina espírita analisa tudo mesmo. Pequenos detalhes da sua vida, ela tem uma interferência, inclusive, para a próxima reencarnação. Ela tem interferência. Então não adianta só eu pensar na minha vida só de uma ótica espiritual, sabendo que eu estou num corpo de carne passando por uma experiência. Que, aliás, na nossa última palestra, que está nas redes sociais aí, Pedis e Obtereis, depois que eu terminei a nossa fala, chegou um cidadão que eu pontuei muito bem a questão do tudo que você pede em termos materiais, você há de conseguir. Porque entre o pedido e a realização, há um trabalho a ser executado. Jesus não mentiu nunca. E eu comecei a dar exemplos de coisas materiais, em que você pode realizar dentro de uma reencarnação. E aí o cidadão chegou e disse assim mesmo: olha, Douglas, eu não quis interromper a tua palestra, até porque estava ao vivo. Não, mas você poderia, até mesmo para contribuir. Digo, não, porque você falou muito sobre o âmbito material do Pedis e Obtereis. Mas veja lá, Douglas, a gente não tem que se preocupar muito com as coisas materiais, porque se nós elevarmos o nosso espírito, o nosso padrão, ele se torna tão espiritualizado que pequenos quereres da vida material passam despercebidos, porque a gente vai desencarnar e isso não representa nada para nós. Falou bonito o homem, não foi? Aí muita gente pode até estar comprando essa ideia. O espírito Isadora de Boar, que estava do meu lado, que sempre, na maioria das vezes, que diga ela que nos apoia nas palestras, ela disse assim: não fale nada. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque ele é aposentado. Ele é aposentado. E veja lá, se você está numa reencarnação, é para aprender. Você veio para algo dentro de uma reencarnação. E o Espiritismo, ele te ensina como encarar as problemáticas materiais e vencê-las. Essa ideia de que as pessoas propagam que a gente só tem que olhar o espiritual, o nosso espiritual, sim, e o corpo não come, o corpo não pede vestimentas,
o sol que está terrível no pé de uma sombrinha, um chapéu, como é que você vai conseguir isso? Trabalhando, buscando entender qual a necessidade que a sua vida pede para que você se mantenha dentro de uma reencarnação, aprendendo. Então, nós no corpo de carne, nós não estamos vivendo só o espírito, nós não estamos vivendo só, nós estamos vivendo o espírito e a experiência dentro de um corpo de carne. Por isso que nós temos que analisar sempre as nossas dificuldades, porque tudo, de uma certa forma, teve uma programação que está embutido aonde? No nosso campo mental material. São as famosas intuições que nós temos e a nossa consciência, que é nada mais, nada menos do que experiências vividas e que muitas das vezes nos diz, isso não vai dar certo. Então o próprio corpo de carne possui registros nítidos das dificuldades programadas de que você vai passar. E o Espiritismo ensina isso. Como fazer leitura de uma reencarnação. Algumas pessoas querem descartar a experiência de uma reencarnação, colocando que você tem que ficar indo às igrejas, aos templos evangélicos, às igrejas espiritualistas, aos centros espíritas, orando a Deus, pedindo, e Deus dá, e a gente transforma isso no nosso Tupi-Guarani. Ele dá e não tomamos vergonha na cara, pegamos esse material e trabalhamos em nosso favor. Então a dor, ela existe porque você, de uma certa forma, quer. Você quer. Porque você está numa infância espiritual no qual você precisa se entender como espírito em evolução. Pessoas que reclamam da família, é uma reclamação, minha esposa não me entende, meu marido não me entende, meus filhos não me entendem, meu vizinho não me entende, o pessoal do trabalho não me entende, beleza, ninguém me entende, e você se entende? Porque até agora tu só está reclamando muito. E vem o Espiritismo dizer que a esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você tem, os vizinhos que você tem, a empresa que você está, são pessoas que estão ligadas a você há muito tempo. E que tem que ser feito o quê? O ajuste. Jamais a cobrança, mas sim a ação. De quem que eu devo cobrar? Do meu próximo? Eu posso até cobrar do meu próximo, porque de uma certa forma nós fizemos um pacto de felicidade. Eu posso cobrar, mas a cobrança maior tem que partir de mim. O que é que eu estou fazendo para melhorar a situação? Porque até o momento eu estou só cobrando. A dor está atrelado à nossa condição evolutiva. Então eu tenho que entender a minha vida, como está o meu grau de evolução diante das pessoas. Partindo do ponto de que nós estamos num planeta não sublimado, mas ainda em evolução, com os seus habitantes respectivos, que vibram no mesmo grau da própria evolução. Veja lá, o Espiritismo, ele tende a fazer com que a gente trabalhe a nossa evolução. Como é que eu posso entender o meu próximo? Me situando na minha própria evolução. Eu tenho que saber sempre que existem pessoas acima de mim que já evoluíram. E existem pessoas abaixo de mim, precisando do meu puxão de orelha? Não. Precisando do meu julgamento? Não. Precisando da sabedoria já adquirida
para eu poder auxiliá-los a caminharmos juntos dentro de uma própria felicidade. Então, toda e qualquer dor que você passe, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, sempre está entrelaçado ao seu grau de entendimento e de evolução. Nós sempre temos que nos medir, mas nós devemos o quê? Ser serenos nesta medida, sempre nos dando um desconto, porque tem gente que tem a consciência tão pesada, que se cobra tanto, que não identifica aquilo que já tem de positivo. A doutrina espírita, ela nos ensina a identificar falhas e trabalhar essas falhas. Por isso que sempre estamos colocando nos nossos programas de rádio, TV e palestras. Desde a década de 60, a ciência humana já conseguiu identificar que nós somos seres humanos passíveis de mudanças, de reestruturação molecular, a partir do quê? Da vontade. É a famosa neuroplasticidade. É a capacidade que cada um tem de modificar a sua vida. Nós podemos modificar, e nós modificamos a nossa vida. Por que que reencarnamos? Por que que reencarnamos? Porque não fizemos tudo numa outra reencarnação. Sempre falta alguma coisa. E aí eu reencarno para pagar, para sofrer? Não. É para dar continuidade a uma aprendizagem que se iniciou nos elfos do tempo, porque Deus cria sempre. Deus cria sempre. Então nós devemos parar, sabe, de reclamar muito. Vamos parar. Uma choradeira aqui ou ali faz parte da vida. Porque eu choro às vezes, mas quando eu vejo que eu estou chorando muito, eu digo, epa, vamos tomar vergonha na cara. Não é bem assim. O que é que a situação quer ensinar? Aí eu faço o quê? A leitura da situação. A leitura da situação. Então, toda e qualquer dor, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual, sempre está atrelado a eu, espírito, em processo de evolução. E uma coisa muito interessante é as pessoas procurarem justificar o seu sofrimento. Ora, se perde um tempo danado tentando justificar uma coisa injustificável. Procure, entre aspas, perder tempo buscando a solução. Porque tudo tem solução. Tudo tem solução. Estava conversando com a nossa equipe, AD, e nós estávamos justamente atrelando a esse fator, que existem pessoas que já detêm muita informação, mas ainda estão sofrendo a mesma situação. Por quê? Porque entre a informação e a vivência da informação também há uma distância. Eu tenho a informação através do quê? De leituras. De leituras. E aí o que é que eu estou fazendo com essa leitura, com essa aprendizagem? Eu continuo reclamando. Não. Faça o movimento contrário. Busque as alternativas para mudar a solução. Sabe por quê? Deus é bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente. Tudo que você imaginar de coisas boas, Deus é. Deus é. Se Ele é tudo isso, Ele quer que a gente sofra? Não. Então o que Ele faz? Nos capacita, nos dá instrumentos para a devida solução. E a pergunta, o que é que eu estou fazendo com o instrumento de trabalho que está ao meu lado? Mas existem pessoas teimosas, a famosa teimosia do ser humano. Prova-me de que eu estou errado. E aí? Você tem a obrigação de provar,
mas atendendo à inteligência. Porque tem gente que quer provar uma verdade brigando. Não se prova a verdade brigando, ofendendo. Não se pode. Não é assim que funciona. Você só vai tirar um problema da cabeça da pessoa e da vida da pessoa fazendo a pessoa pensar. Vá direto à inteligência. Vá direto à inteligência. Também não seja burro de carga. Cada um veio para aprender algo. E isso você não pode tirar da pessoa. Se a pessoa está fazendo um movimento em que ela possivelmente vai cair, mas se você identificar que aquela queda vai fazer bem para ela, deixe ela cair. Mas esteja sempre preparado, sabe para quê? Para carregar. Porque a pessoa, ela... Eu tenho uma companheira que está comigo já há bastante tempo. Ela, quando eu conheci ela tinha 2 anos de convivência espírita. Mariana é enfermeira. E uma das coisas, logo quando ela se formou, os benfeitores espirituais disseram assim mesmo para ela: olha, busque desempenhar o seu papel na sua profissão, que estava dentro da sua programação encarnatória. Desde que as coisas materiais conosco, nós sempre iremos encaminhar os recursos para você. Aí vocês devem estar pensando: poxa, minha vida está uma desgraça, não me chega dinheiro. É porque você não está pensando corretamente. Quando terminou a reunião mediúnica, eu chamei ela para conversar, pontuando algumas falas de Jesus. Observai os pássaros do céu, que não semeiam nem colhem, nem armazenam, mas Deus dá para eles. O que Jesus quis dizer com isso? Cumpra o seu papel, a sua intuição, a sua profissão. Só faça isso. E as coisas materiais, caso esteja faltando, você vai ser intuída a arrumar a casa. Detalhe: sempre cuide da sua alma. Isadora falou uma coisa para ela em reunião mediúnica, eu acrescentei mais alguma coisa, e sempre o mundo espiritual nos pontua: não seja babaca, mas ajude no momento certo. Como ela é enfermeira e trabalha em um hospital, eu sempre sinalizei ela: olha, antes de tu pegares o plantão, faz uma mentalização ou oração, como as pessoas costumam dizer. Eu gosto de dizer mentalização. E aí, essa é outra palestra. Quando você sair, faça a mesma coisa, mentalização ou oração. Por quê? Para que os espíritos perturbadores que estiverem no hospital não se encante com você e lhe acompanhe em casa. Faça isso. Ela não conhecia a influência dos espíritos em nossas vidas. Como eu conhecia e conheço, eu pontuei isso para ela. Como nós estávamos iniciando o relacionamento, às vezes eu me encontrava com ela depois da saída do plantão, ela estava invocada, braba, e haja dar patada para tudo quanto é lugar. Eu dizia: meu pai do céu. Eu só olhava para ela e dizia: tu fizeste aquilo que te foi recomendado. Ah, não deu tempo. Eu digo: pois é. Ele vai ficar do teu lado, ele não vai me perturbar não. E eu dizia várias vezes para ela, até ela poder entender, que ela tinha que cuidar dela própria. Dela própria. Mas aconteceu uma cena, isso depois de uns 4 anos de convivência. Hoje nós temos 8 anos. Foi um domingo. Para vocês verem, por que ainda há dor? Porque você não está fazendo uso do conhecimento que já tem. Por isso a dor. E você está numa condição de evolução. Precisa se conhecer. Ela disse, saiu do plantão e disse: eu vou na tua casa. Eu disse: beleza. E aí, digo: puxa, ela está saindo do plantão. Meu pai do céu, hoje vai ser. Aí quando eu estou esperando ela
no ponto de ônibus, ela desce e desce com ela um cidadão. Eu digo, pronto. Aí eu comecei, Pai nosso que está no céu, santificado. O que? Pedindo para ela, não pedindo para mim. Eu não pedi para ela, eu pedi para mim. Porque quem ia ser o que? Infernizado era eu. E aí eu disse, como foi o plantão? Aí ela não falou do plantão, mas ela buscou uma situação que havia acontecido na nossa vida particular. Eu disse, Mariana, pelo amor de Deus, mas isso já foi solucionado. Ela disse, não, porque isso, aquilo, tudo. Eu disse, olha, aí eu chamei a atenção dela, olha, o que é que a Isadora te falou, o que é que eu já havia te falado? Tens que fazer a mentalização antes e depois do trabalho, devido à assistência material e espiritual que tu faz. Se tu vais ficar, falei assim mesmo para ela, se tu vais ficar comigo o dia todo, essa perturbação que tu estás vai ficar contigo, porque eu vou me proteger. E tu, falei para o espírito, andando na rua, e tu vai perturbar ela. Não, amigo. Ficou por aí. Vamos para casa, tal, domingo. Aí eu comecei a fazer, eu gosto de cozinhar, Bernardo, adoro, é o meu hobby, me relaxa. E aí ela surtava e ficava equilibrada, era uma ondulação. E aí eu disse mais uma vez para ela, disse, olha, cuida dos teus pensamentos, essa perturbação não vai ficar comigo, já te avisei. Sabe o que ela disse? Né? Que é o perfeito da história. Meu Pai do céu, você não sabe a agonia que me dá quando eu ouço isso das pessoas. Por isso que eu não dou conselhos aleatórios. Eu só falo quando a pessoa vem me procurar. Porque se eu interferir na vida da pessoa sem ela me pedir, provavelmente eu vou ouvir isso. Então, como eu não gosto de ouvir essa palavra, e aí eu evito. Eu até recomendo às pessoas, olha, não dê opiniões se a pessoa não pedir. Porque as pessoas, às vezes, elas têm que passar por esse momento perturbador para ela própria aprender que está equivocada em algum modo. Não tire o atributo da aprendizagem. E aí você quer tirar o atributo da aprendizagem, você está com a boa intenção e acaba sendo o quê? Também o vilão da história. Quando ela disse isso, eu digo, epa, eu não estou te dando conselho, eu só estou te lembrando o que te foi dito. Então, chegou na hora do almoço. E eu almoçando, e eu estava almoçando, parece o ter flash. Porque ela estava toda hora, e o espírito do lado. De repente eu observo Ótimos, o anjo da guarda dela. Eu disse, olha, é problema para ti, para mim não. É problema teu. Você não pode deixar comigo. Ciência espírita, vivência daquilo que se estuda. E aí eu acabei o almoço, peguei a minha baladeira, que no normal é a minha rede, eu gosto de deitar depois do almoço, e ela andando para lá e para cá, para lá e para cá. Quando eu vi, todo mundo tem caqueado. Aí ela começou a estalar os dedos. Eita, que a mulher está nervosa, está atacada. E aí eu disse assim, eu comecei a fazer a minha mentalização, me protegendo daquela cena. Mas Douglas, tu foste anti-espírita, porque tu não fizeste o evangelho, porque o problema não era meu, era dela. Ela teria que aprender. Questão do livro dos espíritos, quando eu pergunto sobre o exorcismo, o que é que os espíritos dizem? Os espíritos inferiores acham graças, sorriem do desespero de vocês, quando vocês evocam ritualizações. E eu não gosto de ritualizar o espiritismo. Por isso que eu não faço evangelho no lar, em situações em que a pessoa tem que aprender alguma coisa. Aí quando eu estava no meu, já vou te tentar, só terminar, já vai terminar essa minha historinha, com essa menina, que hoje é a coisinha rica. E aí, quando eu estou no meu desdobramento, já eu só vejo a mãozinha dela, com lágrima nos olhos, disse, me ajuda. Aí eu olhei, agora tu queres a ajuda, né? Então tu vais fazer o seguinte,
tu vais ficar caladinha, não vai mais me falar nada, nem reclamar nada. Deita na rede e deixa o resto comigo. Como eu já estava imantado, com a minha própria proteção, com o auxílio dos espíritos benfeitores, no que ela deitou, toda a energia negativa que o espírito tinha deixado nela, foi expulsa. Se eu ficasse dizendo, está vendo só, não sei o que mais, eu entraria na faixa vibratória do espírito. Ela deitou, em 1 minuto, dormiu. Quando foi, mais tarde, depois lá, de horas e horas, vendo o filme, fomos lanchar. Ela disse, Douglas, foi pesado, né? Pois é. Mas aprendeu? Não aprendi. Isso há mais ou menos 4 anos atrás. Nunca mais aconteceu. Vai que é uma beleza em casa. Porque ela própria diz, Douglas, eu não estou bem. Uma pontada na cabeça, isso, mal-estar, uma pequena diarreia. Pois é, então faça a sua parte. Porque a dor, ela vem para ensinar, não vem para nos fazer sofrer. A dor é simplesmente um reflexo de um movimento que você não está fazendo, entenda isso. Se ela vem, é porque você não está fazendo movimentos corretos. E vale a pena reclamar? Não vale. Trabalhe a inteligência. Epa, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz? Não, vamos ajeitar a situação. Mas como? Aí faça aquela prece. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe. Faça a pergunta, meu amigo, ou a análise. Eu acho interessante isso que você falou. Se você estiver passando por uma situação dessa, e na hora você fazer uma mentalização para essa pessoa, ou para a pessoa que está do lado dela, funciona, ou aquela pessoa ela mesma tem, praticamente funciona, sabe por que funciona? Veja bem, aprendam uma coisa, daí o estudo sério sobre o Espiritismo. Quer que te dê um exemplo? Vocês querem um exemplo? Vocês conhecem um tal de Jesus ou Cristo? Vocês conhecem? Homem bom, mudou a história da humanidade entre antes e depois do Cristo. Pedro era a pessoa mais rebarbada da turma, reclamava com Jesus, e às vezes Pedro dizia que Jesus estava errado, sabia? Quando Pedro trazia aqueles amigos dele, que Pedro adorava puxar um saco, não é só espírita que adora puxar saco no outro, né? Pedro também adorava puxar saco. E aí quando Jesus não dava confiança para os amigos do Pedro, Pedro chamava, Jesus, que é essa tua? Poxa, eu trago fulano de tal, tu não trata bem. Sabe onde vocês encontram essas narrativas? Nos livros do irmão X, Humberto de Campos, Contos e Apólogos, uma série de livros desse naipe. E aí ele narra que nem todas as pessoas que procuraram Jesus ele curava. Nem todas as pessoas que queriam falar com Jesus ele falava. Meu amigo, é só buscar os livros, Contos e Apólogos, Contos e Pontos, uma série de livros de Humberto de Campos. Boa Nova. E aí, já vou dar. E aí o que acontece? Quando vinha alguém doente do corpo, e aí Jesus não curava. E Pedro dizia, mas mestre, a pessoa está te implorando. Disse, Pedro, se eu curar, vai inserir no erro novamente. E agora, sabe o que Jesus dizia? Deixemos a cargo da lei. Deus instituiu leis. Jesus sabe perfeitamente os códigos divinos. E é isso que nós devemos aprender. Eu já dei uma palestra, Deus e as leis de Deus. Nós precisamos entender como funciona. Então nem sempre a pessoa precisa ouvir algo da tua boca. Mas o que é que a pessoa precisa? Da tua irradiação, da tua paciência, do teu carinho. E naturalmente o espírito obsessor ali, o espírito que está perseguindo, está identificando que tu está vibrando em frequência diferente. Foi no caso dela.
Porque eu disse para ela, fica tu com a tua perturbação e tu perturbando ela, eu vou cuidar da minha paz. Então aquele meu momento vibracional estava mexendo com ela, porque ela não estava aguentando da dor. Porque da dor psicológica vem a dor física. Já estava doendo a cabeça dela. E o espírito já não estava mais entendendo, porque ele queria o que é o inferno. E no momento em que ela acorda, porque eu dei a oportunidade do atributo da inteligência dela atuar, ela disse, não, está alguma coisa errada. Ele está bem e eu estou mal. É assim que as pessoas falam. Ninguém é burro. Pare de dizer que o outro é burro. Não, o outro tem inteligência. Nós já estamos na nascente da regeneração, que entendamos muito bem isso. Nós já demos um salto na inteligência. Nós já sabemos que existe influência espiritual. Nós já sabemos que podemos modelar o nosso corpo. Então nós devemos parar de brigar, mas entender em que patamar de inteligência eu estou para poder ajudar o meu próximo. Então o que você irradia, todo mundo capta na hora. Todo mundo capta. E a pessoa vem e lhe pede ajuda. Jamais diga isso. Tomou vergonha na cara porque você destruiu um trabalho. Não, acolha. Não, então deita e fica calado. Deita e fique calado. Deixa o resto. Pergunte. Não, eu só quero fazer uma colocação. Que a espiritualidade bonita, ela vive dentro das leis do universo. Ela não existe para me ajudar. Agora, cada caso é um caso aqui guerreiro. Depende do meu nível de entendimento espiritual, eu ajudo ou deixo de ajudar alguém que esteja precisando. É de acordo com o nível de espiritualização que eu tenho, é de entendimento das leis, das necessidades do próximo, conforme que você colocou. Sim. Isso nós falamos, isso que ela está abordando, nós falamos no início. Nós devemos entender em que grau de evolução eu estou. Isso nós temos abordado muito. Eu preciso conhecer o meu grau de evolução. Como é que eu estou? Eu estou ajudando mais ou cobrando mais? Como é que está meu nível mental diante? Aliás, eu vou pegar essa pontuação que nós sempre gostamos de dizer mundo espiritual. O mundo espiritual conhece as leis, sabe do momento de ajudar, mas eu também tenho que saber. Eu tenho. Sabe por quê? Quem são os espíritos? Quem são os espíritos? São as almas daqueles que habitaram o corpo de carne. Que, aliás, essa semana, andando com os espíritos, mas tem muita gente que quer conversar com o espírito. Tem muita gente que quer conversar com o espírito. Aí uma vez eu estava com o doutor Jonas da Costa Barbosa, que já está no mundo espiritual. Eu disse, doutor Jonas, é incrível como as pessoas querem participar de reunião mediúnica sem entender reunião mediúnica. E tem pessoas que estão loucas para falar com espírito. Ele olhou para mim, Douglas, se você conhecer alguém que quer falar com o espírito, mande falar comigo, porque eu sou um espírito, só que eu estou na carne. Entenderam? Você é espírito, só que está no corpo de carne. Entenda-se como espírito. Entenda qual é o seu nível de conhecimento sobre as leis de Deus. É gostoso estudar espiritismo, é gostoso conversar com as pessoas, é gostoso experimentar experiências. Não seja aquele estudante de espiritismo que não vivencia aquilo que você aprende. Estude e seja o seu próprio laboratório. É isso que faz de você uma pessoa feliz, de você uma pessoa grande. É quando você estuda e vivencia. Tudo isso que nós falamos em palestras, nas rádios, TV, são experiências estudadas e vividas. Então nós somos o nosso próprio laboratório. E entendam que todos nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então vamos à obra, sabe por quê? Lúcia, o mundo está acontecendo. E é com você. Acabei, meu amor. Ficou encantada? Está hipnotizada?
Venha para cá. Obrigada por este momento maravilhoso que nós passamos aqui nesta manhã, recebendo esse ensinamento do nosso irmão Douglas, o ensinamento de Jesus que deixou para nós. Que nós possamos interiorizar, como ele diz, pôr em prática, não só conhecer, mas trabalhar e colocar em prática. Então, neste momento, vamos elevar nosso pensamento a Deus para agradecer esses ensinamentos maravilhosos que nos foram proporcionados. Obrigada, Mestre. Obrigada, espiritualidade amiga aqui presente. Que nós possamos, neste momento, aprender, colocar em prática esses ensinamentos maravilhosos e, com certeza, vai fazer muito bem para a nossa vida, para o nosso caminhar dele. Neste momento, nós agradecemos também ao nosso irmão proferindo esta palestra maravilhosa de amor, de paz, de caridade, de entendimento, de conhecimento, de experiência espiritual para o nosso dia a dia. Muito obrigada, Jesus. E fica conosco hoje, agora e sempre, e assim seja. Neste momento nós também queremos frutificar essas áreas da questão. Nós não, a espiritualidade amiga. E que cada um que ao receber esse medicamento se sinta aliviado de suas enfermidades, sejam elas físicas ou espirituais. Obrigada, Mestre, mais uma vez. Obrigada. Vamos passar para a nossa segunda etapa, nossa tarefa, que é o nosso refazimento na nossa sala de refazimento. Que todos possam se dirigir até lá para receber as vibrações necessárias que nós precisamos para a nossa saúde, nosso bem-estar. E assim